a leitura que diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitais as suas veredas. Agora vamos dar um pulo lá no versículo de número 9, mais à frente, que diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, a palavra que é tua, Senhor. Foi o Senhor que falou, foi o Senhor que inspirou, e é o Senhor, meu Pai, proprietário da mesma. Pela tua graça, faz a tua obra nesta noite. Nós te apresentamos aqui a congregação Maranata. Se quiserem, usa-me, Senhor, para uma palavra ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Podeis assentar, louvando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o irmão Divan me mandou uma mensagem pela noite, disse: amanhã você vai pregar a palavra. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque geralmente eu gosto de estudar uma palavra estudada, para me ter o que falar para os meus irmãos. Mas a gente sabe que o obreiro, ele deve andar preparado todo o tempo. E hoje, conversando com o meu Deus, Senhor, o que tu queres que eu fale? Ilumine na minha mente, no meu coração uma palavra. E veio a mim uma palavra, um desejo de falar sobre um profeta que antecedeu o nosso Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Esse profeta é João Batista. E ainda, eu acredito que aqui não tem, mas tem muitos irmãos na nossa igreja aí fora que ainda não conseguem fazer uma distinção de quem é João Batista e quem é João, filho de Zebedeu, ou conhecido como o discípulo amado. João, o discípulo amado, é aquele mesmo João que não morreu assassinado, não foi martirizado. Ele foi para Patmos. Lá Deus deu a revelação que está escrito no Apocalipse, e então os seus dias foram longos e ele descansou com o Senhor. Esse é João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, aquele que estava no pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Isso é interessante. De 12 discípulos chamados por Jesus, depois mais 70 que foram enviados, somente um ficou até o final, aos pés da cruz. Mas este João Batista é outro João, o qual diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e o versículo de número 3, que diz: a voz do que clama no deserto. E eu já quero começar a ministração dessa palavra falando acerca desse tema, a voz do que clama no deserto. Veja só que não é a voz que clama no deserto, mas a voz do que clama é como se fosse um arauto, como se fosse um homem que estivesse à frente de um batalhão e o seu general falasse para ele, lhe dando as ordens, e ele se virava para o povo e falava tudo o que o seu general estava falando. Assim foi o profeta João Batista. Ele não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz do que clama do deserto, de quem era
esse que estava clamando era o próprio Deus. João Batista apenas falava o que Deus mandava ele falar. Deus mandava João Batista pregar. João Batista pregava dizendo: eu vos batizo com água para remissão de pecado, para perdão de pecado, mas virá um após mim, que vos batizará com fogo e com Espírito Santo. João Batista estava preparando o caminho para o Messias que viria do céu, encarnaria no homem, e assim, por mim e por você, seria pendurado na cruz do Calvário, para que eu e você hoje fôssemos cheios de vida. Mas para isso o homem veio preparar o caminho, e ele estava pregando ali no deserto, vestido de pelos de camelo, com cinturão cingido nos seus lombos, e se alimentava apenas de gafanhotos e mel silvestre. Veja só, aquele homem estava pregando no deserto, estava se alimentando apenas de gafanhotos e de mel silvestre. Aí eu olho às vezes para uma geração que não quer comunhão com Deus. Às vezes o deserto bate na porta da vida do camarada, o camarada não quer mais pregar a palavra. Às vezes o deserto chega em nossas vidas e nós já queremos desistir. João Batista, ele pregava no deserto. Esse deserto era no deserto mesmo, não tinha nada, era apenas região montanhosa, era sem água, o único mar perto era o Mar Morto, e você ainda não podia nem beber daquela água. Mas lá estava João Batista pregando a palavra e dizendo que viria um após ele, e aquele que viria, ele não era digno de nem desatar as sandálias dos vossos pés. E esse profeta, que foi um profeta por excelência, morreu pregando o evangelho, quando Herodes quis prendê-lo, e Herodias mandou arrancar a sua cabeça. Morreu pregando e anunciando o evangelho de Cristo. E o interessante que a história deste homem começa como a dos profetas sempre começa, no ventre de sua mãe. A Bíblia conta a história de Isabel e de Zacarias. Zacarias era um sacerdote da casa do Senhor. A Bíblia diz que quando ele entra no templo para sacrificar e para adorar a Deus, o anjo do Senhor mensageiro, por nome Gabriel, chega até a sua presença e diz: Zacarias, a tua mulher vai conceber um filho, que serás com o espírito como de Elias, pregando e anunciando o evangelho e o Filho de Deus que virá para a terra. Mas Zacarias, ele tenta ainda debater com o anjo, dizendo: como que pode minha esposa conceber um filho sendo idosa ainda? E por esse motivo sabemos que Zacarias ficou mudo até que tudo aquilo se cumprisse. Perdeu a voz porque duvidou do que o Senhor tem feito na vida dele. É por isso, meus amados irmãos, que muitos profetas estão perdendo a voz, porque têm duvidado das grandezas de Deus. Fiquei muito triste alguns dias atrás, quando vi alguns vídeos de irmãos cantores que nós gostávamos muito de ver cantando, jogado às práticas do mundo, largando a igreja, cantores já avançados, maduros, adultos,
andavam na sã doutrina, hoje largaram tudo de mão, perderam a voz, foram caindo. E eu entendo que quando nós duvidamos de Deus, quando nós duvidamos do que Deus pode fazer em nossas vidas, nós perdemos em nossas vidas a voz, a unção, a autoridade, o entendimento. Quando nós pensamos, será que Deus é capaz de fazer isso? Será não? Deus é capaz de fazer tudo. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez o machado flutuar em cima d'água, o mesmo Deus que mandou o fogo descer do céu e consumir a lenha no altar, o mesmo Deus que mandou a morte até os primogênitos do Egito, o mesmo Deus que operou aquelas pragas para sim fazer a justiça no povo do Egito, o mesmo Deus que ordenou e o sol parou, este Deus é capaz de fazer tudo em nossas vidas. Se porventura havia alguma dúvida no seu coração de que se Deus não era capaz de operar, essa dúvida está acabando agora. Deus é poderoso para operar qualquer milagre na sua vida. Ele opera. A dúvida nos traz circunstâncias ruins, mas Deus opera o milagre. Quando Maria está grávida de Jesus, ela vai visitar a sua prima Isabel, que está grávida de João Batista. E aqui me chama a atenção que quando Maria chega na casa dela, ela diz Shalom Adonai. E quem não sabe, Shalom Adonai, Shalom quer dizer paz. Adonai, meu Senhor, a paz do Senhor. É por isso que eu e você, quando cumprimentamos nossos irmãos, nós cumprimentamos dizendo a paz do Senhor. Eu acho muito lindo isso, irmãos, quando a gente vai na rua e encontra com um servo ou com uma serva de Deus, ainda que longe, ela grita, irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor, aí fora nas grandes metrópoles, está se tornando uma coisa rara, meus amados irmãos. Vocês lembram da bênção? Eu ainda tomo bênção até hoje dos meus pais, mas tem uma geração mais nova que acabou deixando a bênção de lado. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que não toma mais bênção do seu pai. Eu tomo bênção do meu pai, eu tomo bênção da minha mãe e dos meus tios. E a bênção tem sumido. Aí fora, quando você se deparar ou for viajar e visitar alguma igreja, você vai perceber que os irmãos já não estão mais dando a paz do Senhor. É olá, boa noite. E aqueles que dão a paz do Senhor, diz bem assim, a paz. O irmão fala comigo no zap, paz do Senhor, meu irmão, a paz. Mas a Bíblia diz, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Por isso que eu e você somos uma igreja diferenciada, cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós seguimos à risca tudo que está escrito no livro do Senhor. Quantos creem nesta palavra? E quando Maria chega na casa de Isabel, ela diz, Isabel, a paz do Senhor. Sabe o que acontece? A criança que está no ventre de Isabel começa a se mexer. E Isabel fica cheio do Espírito Santo, porque um crente que tem Jesus na vida, até quando dá a paz do Senhor, o Espírito Santo se manifesta. Oh, aleluia! Até na paz do Senhor o Espírito se manifesta. É nesse contexto que nasce um profeta chamado João Batista. E a mensagem de João Batista, para finalizar, 8h35. Alguns teólogos chamam João Batista
de um pregador de uma mensagem só. Talvez eu tire uma dúvida de algum irmão aqui essa noite. Um dia eu perguntei para um pastor, vou citar o nome dele, pastor Emanuel, um grande pregador. Pastor Emanuel, é pecado repetir pregação? Aí ele até brincou comigo e disse, se os pregadores do DVD repetem, imagine eu, não? Aí eu fui olhar acerca de João Batista. Ele era um pregador de um tema só, de uma mensagem só. Arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. João Batista vinha anunciando esta palavra. Jesus está vindo. Quem vem após mim é maior do que eu. Quando os fariseus viram ele pregando, João Batista ele pregava de forma maravilhosa, porque ele mudava a mensagem dentro da mensagem. Quando ele estava pregando acerca de arrependei-vos, aí chegava aos fariseus, os publicanos, ele dizia, raça de víboras, por que não temeis a ira futura de Deus? E ele continuou pregando, e aqueles homens disseram, será ele o Cristo? Você é o Cristo? Você é Elias? Quem é você? Ele disse, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto, do que clama no deserto. Mas o que vem após mim, esse sim, é o Filho de Deus. No dia do batismo, João vai batizar Jesus. A Bíblia diz que o céu se abre e uma voz clama lá de cima, este é meu filho de quem me comprazo. E desce o Espírito Santo em forma de pomba até ao nosso Senhor Jesus. João Batista é morto. E Jesus ficou. Eu acho interessante isso, porque sempre quando vai um, fica o outro, né? Se você for olhar na história bíblica, quando saía o pai, ficava o filho. Saía Abraão, ficava Isaac. Saía Isaac, ficava Jacó. Saía Moisés, de cena entrava Josué. Saiu Davi, logo depois apareceu Salomão. Aí saiu João Batista de cena, aí entra Jesus. Aí Jesus vai sair de cena também. Ele está conosco, mas ele precisava voltar aos céus. Mas quando ele vai, ele diz no capítulo 14, eu vou para o Pai, capítulo 14 de João, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. E este Consolador está em mim e está em você, está aqui na igreja, o Espírito Santo. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos dito. Eu convido a igreja a ficar de pés. Assim como João Batista, esta palavra eu direciono aos meus irmãos aqui do ministério e também toda a igreja. Assim como João Batista pregava que Jesus que vinha após ele era o Messias, Deus está chamando uma igreja com as virtudes de João Batista para dizer que Jesus está vindo de novo, mas agora é para arrebatar a sua igreja, e que esse ano de 2024, a mensagem da igreja, a mensagem da congregação Maranata seja essa: Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Quantos aqui crê nesta palavra? Assim como João Batista veio preparar caminho no deserto, está hoje a igreja preparando o caminho, dizendo: mundo, Jesus está voltando, arrependei-vos do seu pecado. Mundo, Jesus está voltando.